Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de ciências hoje, 28 de abril de 2021, vamos utilizar o livro Liga Mundo e as páginas 23 a 26. Vamos falar hoje sobre o assunto teias alimentares. Alguém sabe o que é teias alimentares? Vocês já ouviram falar sobre isso? Nas próximas páginas vamos conhecer um pouco mais. Na página 23 do livro, vocês vão encontrar um esquema que explica o que é uma teia alimentar. Observe que há várias espécies de animais e a seta verde nos indica qual animal é alimento de outro animal. Nós já vimos nas páginas anteriores do livro que a vegetação, a capivara e a onça fazem parte de uma cadeia alimentar. Um se alimenta do outro. Vendo a setinha, nos indicam isso. Mais um exemplo aqui: vegetação, gafanhoto e a rã, e assim por diante. Olhando as setas, nós descobrimos qual animal se alimenta do outro. Nos ambientes naturais, é mais ou menos assim que acontece. Várias cadeias alimentares se cruzam. Isso porque é muito difícil que um ser vivo de uma cadeia alimentar não faça parte de outras cadeias. O conjunto de várias cadeias forma uma teia alimentar. Vamos exercitar um pouco mais sobre esse assunto? Na página 24, vocês vão encontrar uma história em quadrinho do personagem Horácio. Essa ilustração nos mostra um pouco o que seria uma cadeia alimentar. No segundo quadrinho, eu vou fazer a leitura aqui para vocês de toda a história. O personagem animal cor de laranja fala com o Horácio. Desculpe. Desculpar o quê? Pelo que eu vou ter que fazer. Afinal, é a lei do mais forte. Quer dizer que... Isso mesmo, você está prestes a se tornar meu almoço. Espere, vamos conversar um pouco. Deixe-me tentar convencê-lo de que existem outros tipos de alimento. Até que seria capaz de você me convencer. Você tem uma fala mansa, sabe se expressar bem. Por isso mesmo, não vou lhe dar uma chance para falar muito, porque... Desculpe. Como era mesmo aquele seu papo de outros alimentos? Olha a carinha desse animal cor de laranja. Esperto ele, né? Disse pro Horácio que era a lei do mais forte, né? Do maior, o mais forte come o mais fraco, né? E ele achou um bem maior que ele, mais forte que ele, e acabou desistindo de comer o Horácio. Agora que nós lemos as histórias em quadrinhos, observamos as ilustrações, é hora de responder essas perguntas que também está na página 24. Na letra A, vocês precisam pensar principalmente nesse último quadradinho aqui que nos dá uma boa dica, né? Olhando aqui as ilustrações, para poder responder. Por que o Horácio não foi devorado pelo animal cor de laranja? A letra B. Se você considerar os personagens da tirinha como componentes de uma cadeia alimentar, que papel você daria a cada um deles? Aqui a gente precisa responder o papel de cada animal que está na cadeia alimentar, como vocês viram nas páginas 16 e 17 desse mesmo livro. Lembra do assunto consumidor primário, consumidor secundário, terciário? É isso que vocês precisam responder aqui. O Horácio, ele seria que consumidor na cadeia alimentar? Consumidor primário, secundário ou terciário? Pensem bem e respondam, tá bom? Na página 25, vocês vão encontrar outro esquema de outro exemplo de uma teia alimentar. Observe que os animais são diferentes, né? Tem até um produto diferente que serve de alimento para os animais. A seta também nos indica qual animal se alimenta de outro animal e assim por diante. E aí, vocês vão precisar responder as perguntas que também está na página 25. Letra A. Nessa teia alimentar, o milho é o que seria o milho nessa teia alimentar? Seria um produtor, um consumidor primário, terciário?
que vocês acham? Respondam aqui na linha, tá? Letra B. O consumidor secundário dessa teia é a... Qual animal desse esquema é o consumidor secundário? Letra C. Os consumidores terciários dessa teia são... Vocês podem observar que a letra C, a frase está no plural. Então, já indica que a resposta são 2 animais. Quais desses animais dessa teia são consumidores terciários? Na letra D, tem uma afirmação aqui, tá? Tá até entre parênteses. Na natureza, os gaviões dependem da luz do sol para a sua sobrevivência. Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? E por quê? Então, aqui são 2 perguntas, precisa ter 2 respostas. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? E tem que explicar também o porquê. Na letra E, é a mesma página ainda, 25. Os cientistas afirmam que em uma teia como essa, o número de serpentes do ambiente depende do número de gaviões. Converse com seus colegas e justifique essa afirmação. Então, aqui é bem diferente da letra D. Já está afirmando que isso acontece e a gente tem que explicar por que isso acontece. Né? Aqui já está afirmando que o número de serpentes depende do número de gaviões. Por quê? Porque quem come quem? Né? Quem é o animal que está na cadeia alimentar, a serpente ou o gavião? Observem de novo a seta. É a serpente que come o gavião que come a serpente. Se tiver pouca serpente, o gavião vai poder se alimentar? Se tiver pouco gavião, a serpente vai poder se alimentar? Pense nisso. E na letra F, complete a coluna, a lacuna. Quanto menos ratos no ambiente, será o número de serpente. Então, aqui vocês vão completar com essas palavras, ou com a palavra menor ou maior. Quanto menos ratos no ambiente, menor será o número de serpente ou maior será o número de serpentes. Pensem bem e para responder, vocês olhem o esquema novamente. Na página 26, tem outro esquema da cadeia alimentar e outros animais. Tem as aves, peixes maiores, os lambaris, que são peixes menores, as plantas do fundo, caramujos. E agora vocês precisam só colocar o nome de cada um desses animais aqui. Tem o tipo de consumidor, primário, secundário, terciário, quaternário. E aí vocês colocam aqui qual é o animal que entra em cada um deles. Voltem lá na página 16 e 17, que explica novamente o que é o consumidor primário e secundário, e aí vocês vão conseguir responder. Essa primeira aqui eu vou fazer com vocês. O tipo de consumidor primário que está nesse esquema da cadeia alimentar é o caramujo. E aí vocês escrevam aqui caramujo. O restante vocês vão fazer sozinhos, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a educação ambiental, que é muito importante para o equilíbrio da natureza. Interferir em um dos elos de uma cadeia alimentar pode ter consequências graves. Na região do Pantanal, no estado de Mato Grosso, os jacarés começaram a ser caçados de forma exagerada, caracterizando a chamada caça predatória. Como resultado, aumentou muito o número de piranhas, e os fazendeiros da região que transportam gado pelas áreas inundadas passaram a observar muitos casos de ataque de piranha a seus animais. Então, vejam aqui na ilustração o jacaré se alimentando de uma piranha no Pantanal. E a caça predatória está acabando com o jacaré, que é um predador da piranha, que está na cadeia alimentar, mas por o jacaré estar sumindo, as piranhas estão conseguindo se reproduzir muito mais e atacando o gado que passa pelas áreas inundadas. Aqui tem uma pesquisa para vocês fazerem. Pesquisem outros desequilíbrios causados pela caça predatória na natureza. Podem fazer pesquisa no Google ou em outros sites, livros e revistas
pode fazer um breve relato no caderno. Se vocês tiverem dúvidas quanto ao assunto, as perguntas das atividades, é só chamar a professora no WhatsApp. Até a próxima!